Produtividade na vida pessoal. Como é que eu faço, Vitor, para aumentar minha produtividade na minha vida pessoal? Em relação, quando eu falo pessoal, estou me referindo, gente, à família. Momentos em família, tem muitas técnicas para poder utilizar para gerenciar melhor o seu tempo, para poder passar mais tempo com a família ou, de fato, com esse propósito de utilizar técnicas para gerenciar o tempo com a família. Também relacionado a tarefas de casa, ou a criação de hábitos, ou a criação de um estudo, a criação de um projeto pessoal. Então, tudo que envolva agora aspectos relacionados à pessoa, a você, seu papel como pessoa, eu vou estar trazendo a metodologia, princípios de gestão do tempo, todos os princípios, todas as técnicas voltadas para você, como pessoa, na sua vida pessoal, utilizando exemplos da vida pessoal, porque a vida pessoal é muito importante também. Normalmente eu falo, quando eu trago os exemplos, eu falo de uma maneira me referindo às diversas esferas da nossa vida, pessoal, no trabalho, acadêmica, e como você consegue gerenciar todas elas para manter um equilíbrio. Hoje eu vou trazer só a questão da vida pessoal mesmo, vários exemplos. Porque às vezes a pessoa pode ficar em dúvida sobre como é que eu utilizo determinado princípio para arrumar a casa, ou como é que eu utilizo determinado princípio para que eu possa gerenciar as minhas relações com a minha família ou outras relações interpessoais na minha vida. Então, esse é o propósito desse episódio, dessa aula. Então, vamos só definir a vida pessoal. Vida pessoal é uma esfera, certo? Nós temos algumas esferas aí em nossa vida. Eu defini 3 esferas, e uma dessas 3 esferas, que inclui esfera pessoal, trabalho e esfera acadêmica, eu defini também a esfera pessoal. A esfera pessoal é sempre a primeira, porque primeiro a gente precisa cuidar da pessoa. E a esfera pessoal, ela inclui você como pessoa, os projetos pessoais que você tem, Às vezes pode ser aprender um novo idioma, isso não está relacionado com aspectos acadêmicos ou um aspecto do trabalho, mas você como pessoa, você quer desenvolver essa competência, essa habilidade, quer aprender um novo idioma, então isso está correlacionado com você como indivíduo, como pessoa. Você quer se desenvolver como pessoa, quer buscar ter mais autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional ou desenvolver outras competências relacionadas ao desenvolvimento pessoal. Isso é muito relevante, tem um papel fundamental de relevância. Ou, por exemplo, você quer gerenciar melhor suas relações interpessoais, tanto com a sua família, como em outras esferas também da sua vida, e você quer se relacionar melhor com essas pessoas. Ou outro aspecto também da vida pessoal se refere à casa, como gerenciar melhor o tempo em relação à casa em que você mora, agora, em aspecto de organização da casa, ou em aspecto de outros aspectos também, certo? Objetivos pessoais que você tenha. Então, tudo que envolva você como pessoa, que de certo modo acaba assim influenciando a forma com que você gerencia o seu tempo, busca ter produtividade na sua vida pessoal, consequentemente, aumenta as possibilidades de você ter mais produtividade na esfera do trabalho, na esfera acadêmica e em outros aspectos também da sua vida. Mas a pergunta é, como ter produtividade na vida pessoal? E já vamos começar com o pilar da clareza, São os 3 pilares: pilar da clareza, pilar do foco e pilar da energia. Então vamos lá para os 15 princípios. O primeiro princípio é o princípio da intenção, como eu já menciono constantemente, frequentemente. E o princípio da intenção é um princípio que tem a missão, que tem um propósito
de te fazer ter clareza em relação ao que você quer, em relação ao objetivo, em relação à meta, em relação... Então, o propósito desse objetivo, né, desse princípio, né, desse fundamento, é você saber o que você quer. Depois é você, no caso, né, do objetivo, é você saber o que você quer. No caso da meta, é você saber exatamente o que você quer. E no caso dos hábitos específicos, é você saber o que você precisa fazer constantemente para você poder alcançar o que você quer. É claro, também gerenciar as tarefas. Então, no caso da intenção, você precisa definir no máximo 3 objetivos, tá? Porque às vezes as pessoas querem definir mais de 3 objetivos, então se você quiser definir um só objetivo, tá ok. Obviamente, como a gente está falando sobre vida pessoal, o objetivo aqui nesse contexto, né? Todo exemplo que eu vou trazer aqui vai ser pessoal, tá? Então, o seu objetivo ou os seus objetivos, no máximo 3 objetivos, tem que ser objetivos pessoais. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, objetivo pessoal, né? É um objetivo. É claro que essa questão de objetivo pessoal ou qualquer aspecto que seja pessoal ou não, depende da interpretação. Mas no caso, a pessoa quer emagrecer, né? Normalmente a pessoa quer emagrecer para ela, né? Às vezes para estar mais bem disposta, para estar mais atraente, ou para ter mais bem-estar. Aí ela quer emagrecer. Emagrecer é algo pessoal. Às vezes a pessoa quer quitar as dívidas, para ela é algo pessoal, porque ela tem o intuito de comprar uma outra coisa. Ela tem que quitar a dívida, esse é o primeiro objetivo dela. Então, é um outro exemplo de objetivo pessoal. Então, tudo que envolva aspectos pessoais, né, projetos pessoais, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, ou algo nesse sentido que seja pessoal e você interprete, agora é a hora. Outro aspecto é a meta, né? O objetivo é o que você quer. A meta é você saber exatamente o que você quer. Então, se uma coisa é você saber que você quer emagrecer, a outra coisa é você saber exatamente como emagrecer. No caso do emagrecimento, no caso da meta do emagrecimento, você precisa especificar o objetivo e, né, todas as metas, todos os objetivos. Quando a gente fala de meta, tem 2 informações importantes, que é a especificação do objetivo e a data para você poder alcançar o seu objetivo. Então, essas 2 métricas, essas 2 informações, você precisa se atentar. A definição a especificação do objetivo, ou seja, quantos quilos eu quero emagrecer. No caso da meta, no caso da data, quando que eu quero alcançar esse objetivo, certo? Lembrando que isso tem que ser real, conforme a sua realidade pessoal, tá? E eu dei o exemplo de emagrecer, mas poderia ser qualquer outra coisa, encontrar um parceiro ou parceira para relacionamento amoroso. E no caso da especificação do objetivo, pode ser números, pode ser datas, pode ser quilos, pode ser características, pode ser qualidades que esse objetivo tem. O objetivo às vezes é uma pessoa, né? É um projeto, enfim. Então são dois aspectos aí para você utilizar. Terceira técnica além do objetivo, além da meta, a terceira técnica é hábitos específicos. Hábitos específicos são hábitos que você define. São hábitos que você define para você poder alcançar o seu objetivo, ou, no caso, os seus objetivos. Aí você vai definir no máximo 2 hábitos específicos para você poder alcançar esse seu objetivo pessoal. No caso vai ser 2 hábitos no máximo para você poder alcançar esse objetivo pessoal que você tem. Por exemplo, emagrecer, correr e se alimentar de forma saudável, por exemplo.
Depois, por último, autoquestionamento. Todas as tarefas que você for escrever, você vai se autoquestionar em relação a elas. Isso é muito importante. O autoquestionamento de cada uma das tarefas que você for recebendo. Porque a gente não tem só hábitos, né? Tarefas que a gente precisa realizar para poder alcançar os nossos objetivos. Nós temos também outras tarefas, além daquelas que nós precisamos fazer para alcançar nossos objetivos. Então, saber como gerenciar o que a gente precisa fazer para alcançar nossos objetivos e conciliar isso com todas as esferas da nossa vida é algo de fundamental importante. Então, é isso que eu vou te mostrar agora. Princípio 2. O princípio 2 é o princípio da priorização. Esse é o próximo princípio da nossa lista aqui. Com esse princípio, você vai conseguir... esse é o princípio que fez o homem faturar... fez o homem faturar 25 mil dólares, né? Que no caso foi o Evelyn, né? E basicamente esse princípio ele tem como objetivo te fazer ter mais consciência das tarefas que é para você poder fazer, priorizando o que é mais importante. Em outras palavras, ele aumenta muito a sua produtividade. Então você vai definir no máximo 6 tarefas. Antes de dormir, você vai definir, antes de dormir, tá? Você vai escrever 6 tarefas que são a sua prioridade no dia seguinte. Se você tem mais de 6 tarefas para poder realizar, você pode fazer o seguinte: antes de dormir, você vai escrever sua lista de tarefas. Aí vamos supor que a sua lista deu mais de 30 tarefas. Você vai organizar essa lista em uma ordem de prioridade. Primeiro, o mais importante. Então você vai definir as 6 tarefas primeiro, depois você vai adicionar mais 6 tarefas, depois você vai adicionar mais 6 tarefas. Então assim, primeiro o mais importante, primeiro o mais relevante, tá? E você vai organizar hierarquicamente, primeiro o mais relevante. Terceiro princípio é o bloco de tarefa. O bloco de tarefa é você realizar as suas tarefas em bloco. Ou seja, tarefas, você vai pegar tarefas que são similares e vai realizar elas em bloco. Um exemplo clássico é, por exemplo, arrumar a casa. Imagina o seguinte cenário: a pessoa chega e lava o banheiro, um dos banheiros da casa na segunda. Na terça ela lava o outro banheiro da casa. Na quarta-feira a pessoa tira a poeira. Na quinta a pessoa organiza as roupas, né, nos guarda-roupas. Na sexta-feira a pessoa limpa as janelas. No sábado a pessoa varre a casa. No domingo a pessoa passa pano na casa e lava a garagem. Bom, que tal se ao invés da pessoa todo dia fazer um pouquinho, a pessoa não tirar um dia específico para poder arrumar a casa, né? Porque ela já vai ter que tirar alguns produtos de limpeza, ela já vai ter que mexer com vassoura, mexer com rodo, pano de chão, produtos de limpeza. E ao invés dela fazer isso, por que ela não tira um dia na semana, né, um período, para poder organizar a casa, para poder arrumar a casa? Já que ela já vai mexer com todos esses produtos de limpeza, ela poderia fazer isso, ou 2 vezes na semana, é só um exemplo, né? Cada um vai utilizar esse princípio conforme a sua realidade. E claro, trazendo aqui para o contexto da vida pessoal. Então agora a gente vai para o quarto princípio. E o quarto princípio é o princípio do planejamento. Se a pessoa quer ter produtividade na vida pessoal, ela precisa se planejar em relação ao que ela vai fazer. Quando você utiliza o princípio do planejamento, você consegue ter, né, você consegue lidar, diminuir muito as preocupações que você tende a ter em relação ao que você irá fazer. Quando você escreve, quando você anota, quando você tem um planejamento de fato, você tem mais possibilidade de diminuir e vencer as preocupações.
Então, nesse planejamento, você vai fazer um planejamento da semana, do mês e do ano. No planejamento da semana, você vai separar nos dias da semana, né, os 7 dias da semana, e você irá escrever as tarefas que você tem naquela semana. Aí você vai escrever a data, o horário e a tarefa que você irá realizar, né, naquela data, naquele horário, né, claro, em relação à sua vida pessoal. Isso inclui compromissos com a família, isso inclui compromissos com a família, uma reunião, né, na escola do seu filho, por exemplo, é algo pessoal. Né, uma aula de inglês que você tem, ou um curso que você está realizando, e determinada aula vai ser liberada tal dia, ou vai ser presencial em tal dia. Então, são aí exemplos, são aí situações pessoais utilizadas como exemplo. E você vai fazer isso também no seu planejamento, não só da semana, mas também do mês. Né, ao longo do mês, ao longo dos dias, pode ser que surjam novas tarefas que vão acontecer daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Aí você escreve o quê? No seu planejamento do mês. Aí você vai escrever data, horário e a tarefa. Depois é só você encaminhar para a tarefa da semana, quando estiver próximo da realização dela, ok? E do ano, né, você também vai fazer um planejamento do ano. E aí, nesse planejamento do ano, você também pode escrever tarefas, compromissos pessoais que serão realizados né, nos próximos meses, mais especificamente. E aí você vai escrever esses seus compromissos, essas suas tarefas, né, na data, no horário e o que será realizado. Depois, só se você, quando estiver mais próximo, aí você encaminha para o planejamento do mês. Né? Um planejamento vai ajudando o outro. E por falar em planejamento, o próximo princípio agora é o planejamento do dia. O planejamento do dia, ele é um planejamento que você realiza antes de dormir. Ele é um planejamento que você realiza antes de dormir e você prepara ele para o dia seguinte. Então, por exemplo, hoje é quinta, amanhã é sexta. Hoje, quinta-feira, antes de dormir, você organiza o que você irá fazer na sua sexta-feira. E você pode utilizar como base para poder fazer o seu planejamento do dia, que vai facilitar muito o seu trabalho, te deixar mais produtivo, é você o quê? É você copiar as tarefas que você já escreveu no seu planejamento, mais especificamente o planejamento da semana, e aí você vai naquele dia específico, que é o dia que você está, por exemplo, que é o dia em que você irá se planejar, que no caso é a sexta-feira, né? Você está na quinta-feira, sexta-feira, você vai lá e copia as tarefas do seu planejamento da semana e cola no seu planejamento do dia. E você faz isso constantemente. Claro que às vezes há uma alteração, né? Às vezes na sexta-feira tem um novo compromisso, mas aí você vai fazer isso. E, gente, lembrando, na vida pessoal, tá? Aqui tudo que a gente está falando é sobre vida pessoal, seu planejamento na sexta-feira em relação à sua vida pessoal, né? Família e por aí vai. Você vai fazer isso todos os dias, constantemente. Agora a gente já vai entrando no foco. Agora a gente já vai entrar no foco. Primeiro princípio do foco, no caso o princípio 6, quando a gente está falando sobre foco, primeiro de tudo sobre foco é o que a gente tem. O que a gente tem é você criar um ambiente propício para você ter produtividade e foco, no caso. Então, organize o seu ambiente. Então, no caso, o ambiente, né, quando a gente fala sobre pessoal, o ambiente pessoal é a sua casa. Então, mantenha a sua casa sempre organizada, tá ok? Mantém só aquilo que você mais utiliza, principalmente no ambiente onde você estuda, o ambiente
né, onde você realiza as tarefas mais importantes para você poder alcançar os seus objetivos pessoais. Na sua casa, mantenha esse ambiente organizado, mantenha esse ambiente limpo. Doe ou jogue fora objetos ou o que você não utiliza em relação ao ambiente que você está, né? Muitas vezes tem certos objetos que acabam ocupando espaço no guarda-roupa, ocupando espaço na gaveta e que poderia estar sendo utilizado de uma outra maneira. Às vezes você nem consegue encontrar documentos, objetos que você está procurando no momento, porque às vezes tem outros que não tem a menor utilidade para você e fica ocupando espaço dentro do armário, dentro do guarda-roupa, dentro das gavetas. Então, mais uma ideia, sugestão para você. Próximo princípio é o princípio do foco pleno. Esse princípio é para você manter a sua atenção na tarefa que você irá realizar aí na sua casa ou em aspectos relacionados à sua vida pessoal, mais especificamente aqui nessa aula. Então, no caso, o foco pleno tem como intuito de fazer diminuir as distrações, que é um dos maiores vilões aí para quem quer ter foco. Então, imagine que você queira estudar, queira se dedicar a um projeto pessoal e você queira fazer aquilo com produtividade, mas para isso você precisa o quê? Bloquear as distrações que te impedem de ter foco de fato. Então, desliga as notificações do celular, dos aparelhos, desliga até a internet se você não está utilizando a internet, no caso a internet do seu aparelho. Procure também focar em uma tarefa de cada vez, né? Multitarefas não é produtivo, então não faça duas tarefas, duas ações ao mesmo tempo, não, uma de cada vez, mantenha a sua atenção nela. Coloque se você está, por exemplo, estudando em casa, né, algo pessoal, você pode colocar uma plaquinha na porta ou avisar as pessoas na sua casa que você está trabalhando, né, que você está estudando, que você está se dedicando a algo pessoal e que depois de um momento você irá conversar com eles depois ou ficar com eles, tá? Então são ideias, são sugestões para você poder pensar e refletir sobre isso. Próximo princípio, o princípio de Pomodoro. Você vai mesclar 25 minutos de foco pleno na tarefa e 5 minutos de intervalo. Você vai fazer isso durante 4 ciclos, 25-5, 25-5, 25-5, no último 25-5, e no último ciclo você vai fazer 25 minutos de foco na tarefa e 15 minutos de intervalo na tarefa que você está realizando. Próximo princípio é o princípio... Vamos ver se o pessoal sabe. A gente já falou da organização, foco pleno, agenda, gente, agenda. Quando você estiver estudando, realizando o que for, e te vier à mente novas tarefas, novas ideias, novos insights, você vai escrever isso. Por quê? Porque isso tem a capacidade de aumentar a sua ansiedade. Então, quando você escreve, isso diminui sua ansiedade e faz com que você não se esqueça de determinada tarefa. Então, procure escrever. Próximo princípio, além do princípio da agenda, nós temos o último princípio que é em relação ao foco, que é a otimização, tá? Procure se comprometer publicamente com pessoas, que isso aumenta a sua chance de realizar determinada tarefa. Procure dividir as tarefas muito grandes em pequenas partes, porque isso pode te ajudar também a facilitar a execução da tarefa e a concretização dela. Procure estabelecer recompensas e punições caso você não faça a tarefa, né? Recompensa se você fizer a tarefa ou uma punição se você não fizer a tarefa, né? Além de você não receber a recompensa, você ainda recebe uma punição, né? Procure fazer isso. E agora, para a gente poder concluir, a gente vai para o aspecto da energia, mais 5 princípios para você, que no caso, princípio da tríade de energia, procure praticar atividade física, procure praticar atividade física, nutrir, né,
praticar atividade física que você acha mais interessante. Inclusive, atividade física é algo muito pessoal, né? Você pode até incluir a família no meio. Depois, nutrição. Você pode procura buscar ter uma alimentação mais saudável. Isso tem aumenta a chance de você influenciar as pessoas com quem você convive na sua casa, por exemplo. Né? Evitar alimentos industrializados, evitar determinados alimentos específicos e alimentos que você sabe que faz bem para a saúde, né? Que irão nutrir o seu organismo de fato. E por último, em relação à tríade de energia, nós temos o sono. Procure dormir cerca de 7 a 9 horas por noite, tá? No mínimo 7 horas por noite. Dessa forma você consegue ter um sono de melhor quantidade, mas procure observar a qualidade também, né? Se você tem dormido a noite inteira, e procura cuidar dos seus hábitos de sono, né? Não troque a noite pelo dia. Próximo princípio, em relação à energia. Próximo princípio em relação à energia é o princípio da gestão de energia. Quando você estiver cansado ao longo do dia, você pode utilizar algumas estratégias para você melhorar a sua energia. Como, por exemplo, comer uma determinada fruta já vai te dar um pouco mais de energia. Alongar um pouco o seu corpo pode ser que te dê mais energia. Fazer uma leve caminhada. Beber água. Às vezes a pessoa não tem energia porque ela não está bebendo água. Então, utilizar alguma técnica de respiração, puxar o ar bem profundamente pelo nariz, segurar um pouco e soltar pelo nariz, são algumas estratégias para a pessoa poder ter mais energia. Próximo princípio para apresentar para você é o princípio, né, é o nosso princípio do ritual. Procure ter um ritual matinal, por exemplo, implementa nesse ritual matinal acordar cedo, né, no horário que você acha que acordar cedo, por exemplo, 6 horas da manhã, fazer a visualização criativa, atividade física, arrumar sua cama é de fundamental importância, beber água em jejum, meditação, são algumas ideias de práticas que você pode fazer ao acordar, tá? Você pode até envolver sua família nisso, isso é muito bom para o seu desenvolvimento pessoal, inclusive. O próximo princípio, penúltimo princípio, o princípio da resiliência. Procura focar na solução dos problemas, procura ter mais otimismo em relação aos problemas, procura se adaptar às adversidades da vida, né? Procure apoio das pessoas para te ajudar a resolver um determinado problema, uma determinada situação da sua vida. Isso é muito importante para você desenvolver resiliência. Próximo e último princípio é o princípio da análise de progresso. É muito importante você analisar, acompanhar o seu progresso. Como é que anda o seu desempenho nas atividades, certo? Como é que anda o seu progresso nas atividades, nessas atividades que você realiza na sua vida pessoal. Então, acompanhar o seu progresso tem a oportunidade de fazer você ter mais produtividade, de fato. Por quê? Porque você pode ver o que está funcionando e o que não está funcionando baseado no que você está fazendo. Então, se você está realizando uma ação e você está tendo progresso, significa que você pode continuar realizando aquela ação ou até incluir novas ações para intensificar o resultado, né, o seu progresso que você anda tendo ali. Mas em paralelo a isso, se você não estiver tendo resultado no que você está fazendo, no que você está realizando, existe a possibilidade de você mudar as ações que você está tomando, mudar a estratégia que você está utilizando. Para o quê? Para você mudar isso, para você poder começar a ter, às vezes, o progresso que você busca, que você procura. Então,
Isso é muito importante. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado e a gente se vê, né, na próxima aula. Um grande abraço.